É muito emocionante voltar a Lages depois de 16 anos para reencontrar Sebinca. Eu tive contato com o túmulo de Sebinca Cristo em 2001 e desde aquele momento eu passei a buscar mais informações sobre a cigana e tudo aquilo que se contava e se conta sobre ela. Estar em Lages e voltar a ter contato com esses espaços que são domínios da Sebinca é muito especial. Entrar no cemitério Cruz das Almas, passar entre os túmulos, chegar até o túmulo de Sebinca passando pelos Canosi, tudo isso é bastante emocionante. É emocionante estar em contato novamente com essa história. Chegar ao túmulo de Sebinca Cristo e encontrá-lo vandalizado, destruído, faz com que se torne mais necessário contar a história desta cigana. A cigana Sebinca Cristo é muito mais do que ela mesma. Ela é a força de uma etnia. Revelar a vida e tudo aquilo que se construiu sobre Sebinca Cristo é fundamental, necessário e urgente. Lages é uma cidade muito interessante do ponto de vista da religiosidade não oficial, do catolicismo não oficial. Há uma quantidade gigantesca de milagreiros de cemitério. Claro que existem outros milagreiros espalhados pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro, em todos os lugares, em todas as regiões, mas Lages concentra um número surpreendente pelo tamanho da cidade. No cemitério Cruz das Almas, nós temos vários milagreiros. A cigana Sebinca Cristo, os irmãos Canosi, Frei Silvério, a menina Aline e a menina Ivone. Indo para o cemitério Nossa Senhora da Penha, nós temos a menina Salete Madruga. Então, em uma cidade com o tamanho de Lages, a quantidade de milagreiros mostra o quão o povo aceita e admite rezar, ter fé e pedir a esses milagreiros não oficiais da mesma forma que ele faz com os santos, aquelas personagens da Igreja Católica que são oficiais. Para eles, o poder da fé é muito maior do que a oficialidade. Isso faz de Lages uma cidade muito diferente do ponto de vista religioso no Brasil. Eu tenho fé nela porque quando meu marido viajava, eu sempre ia lá e pedia proteção para ele. Né? Então, sempre vivia na estrada, para lá e para cá, e eu sempre preocupava. Então, eu ia lá, fazia o pedido para ela e ela sempre me atendeu. Eu creio que ela me atendeu muito porque, graças a Deus, nunca aconteceu nada com o marido nessas estradas de Deus aí, né? Então aí já viu, né? Isso aí foi uma coisa assim que foi minha mesmo. Digo, isso aí tem que dar certo. E deu, né? 4 anos atrás, o meu filho teve preso, né? Se meteu numa confusão e ele teve preso. E daí eu pedi muito assim pra ela para dar liberdade para ele, né? Que ele não merecia, não é porque é meu filho, né? Assim, ele não merecia ficar preso assim por uma coisa que ele não fez, né? Só porque ele estava junto, então, quase assim, né? E aí eu prometi para ela, assim, né, que eu ia levar um maço de vela para ela e uma carteira de cigarro. E com 7 dias ele saiu da cadeia. Então, para mim já foi, meu Deus, um milagre, né? Eu tinha problema de bexiga, no caso tinha um câncer na bexiga, tumor maligno. Lembro que fui lá, arrastado, as pernas doídas, tava, nossa, meu Deus do céu, quem me viu não dava nada para mim. Cheguei no túmulo da Sebinca, me ajoelhei, Sebinca, por favor, me ajuda. Estou com câncer fase final, está terminal, não aguento mais. Eu senti, peguei, me debrucei no túmulo da Sebinca, me debrucei, pedi para ela, passei a mão na minha barriga. Cheguei na foto dela, beijei, tudo. Pedi para ela, Sebinca, faço tudo que tu quiser, trago bebida, trago bala a sua neta, mas faz, me cura, por favor. Uma semana, companheiro,
que eu fiz o pedido, eu ganhei a graça. Não senti mais dor. A minha bexiga começou a normalizar. Aí a mãe perguntou se foi ao médico. Não, mãe, não fui. Por que você foi? Fui na Sibinca. Quando eu vim para cá e que eu fui no túmulo dela e tal, porque minha família é tudo enterrada ali, mas eu não conhecia nada sobre ela. Inclusive, isso eu morava em Blumenau, quando eu tive... que ela chegou e disse para mim, pega um baralho, mas um baralho comum. E ela começou a ditar isso. Eu escrevi tudo no caderno, os naipes, tudo direitinho, depois passei pro baralho. E depois que eu terminei, eu disse assim para ela, e agora como é que eu vou ver esse baralho? Como é que eu vou falar para as pessoas? Ela disse, deixa que o resto é comigo. Então quando eu sento, eu concentro, eu tenho evidência, e eu vejo, quando eu começo, em seguida ela fica do meu lado, ela me olha e ri. Na tradição do catolicismo popular brasileiro, os milagreiros, em sua grande e esmagadora maioria, precisam de uma morte trágica para que seus poderes efetivamente apareçam. Sebinka Cristo ganhou uma morte trágica. No mesmo ano em que Sebinka morreu, 1965, uma outra pessoa, em Lages, também morreu, e essa sim, de forma trágica. Salete Madruga. Salete Madruga foi estuprada e assassinada. Com o passar do tempo, os devotos de Sebinka foram incorporando o que se contava. As narrativas de Salete Madruga e Sebinka se misturaram, e ela, assim, ganhou uma morte trágica. Pois a morte da Sebinka, o que eu fiquei sabendo que ela foi... que mataram ela. Agora, bem direito a história dela, eu não sei, né? Então, diz que mataram a Sebinka, né? Ela tinha menina pequena e me parece que a menina foi matada também. Então, as duas enterradas lá, né? A mãe e filha. E daí, o que acontece? Foi umas pessoas lá, foi 12 policiais militares, e viram ela dando consulta. Viram dando uma consulta e ela foram e deram dinheirinho para ela, porque ela não era de pedir, era de aceitar aquilo que davam para ela. E sei que o rapaz pegou, virou as costas e foi viajar. Eu acho que ela tinha dito pro cara na época, para esse policial, esse cara sem alma e sem coração: não viaje que alguma coisa vai acontecer a você. Ele teimou e foi. E parece que na Santa Cecília, quando ele voltou na BR, o carro capotou e pegou fogo com ele. Ele era um policial militar, filho de um sargento. O que o sargento fez? É assim que eu soube a história, que eu ouvi falar. Eu não estava, até fiquei... Na época, nossa, foi muito comentada a história da Sebinka. Ele bateu na porta da casa da Sebinka, quando ela abriu, o cara puxou do revólver e deu 3 tiros na testa dela. E matou a pequena neta que tinha. Pô, dá uma quebra na gente que você sabe aquilo, porque toda aquela mitologia dela é exatamente por causa da história, que foi estrupada, que estava grávida, que foi judiada, Eu não entendo por que uma pessoa, para poder ser importante, tem que sofrer, né? A história dela era linda, até então, até a sua morte, linda e maravilhosa. Não precisava ter um quê a mais, né? Sebinka Cristo morreu no dia 9 de março de 1965. E durante 3 dias ocorreu festa no acampamento, que é uma prática cigana que ocorre em vários grupos. Ela foi enterrada no dia 12 de março de 65. E aí aparece a figura do senhor João Down, que ofereceu o seu túmulo à família Cristo para enterrar a cigana. Eles acampavam normalmente na Praça Joca Neves, todos os ciganos acampavam lá. Mas como tinha um circo muito grande lá, eles acamparam no terreno onde hoje é a Câmara Municipal, que era vazio também. E daí, com o tempo, passaram muito tempo ali, uns 3, 4 meses eles passaram ali, e essa senhora veio a falecer. E eles se apavoraram porque não tinha onde enterrar. O nosso cemitério ali era pequeno e só quem tinha terreno que podia enterrar. E alguém dos vizinhos que estava ali, que viram o movimento ali,
orientaram que meu pai tinha um túmulo no cemitério, vazio. E eles procuraram o pai, o senhor Cristo procurou o pai, e o pai cedeu para ele o túmulo, que era um túmulo novo. Eu tenho guardado o atestado de óbito dela. Que a gente, na época, nós mesmos na funerária tirou o atestado de óbito e a gente guardou uma cópia para nós, que eu sempre tinha nos arquivos, né? Nós tivemos funerária há 35 anos, desde quando meu pai veio do Rio Grande. A maior parte do tempo, quem atendia a funerária era eu, porque eu sempre tive escritório há 40 anos aqui, nesse local, e a funerária era na parte de baixo. Naquele tempo a gente costumava ir junto e colocá-la no caixão, arrumava o véu, arrumava tudo direitinho. Sebinca Cristo morreu com 79 anos de idade, de hipertensão arterial, arteriosclerose e derrame cerebral. Assim consta no óbito de Sebinca Cristo, e esse também foi o relato de todos os seus familiares. Mas Sebinca é muito mais do que isso. Muito mais que uma certidão de óbito. Muito mais que um relato de família. Sebinca é aquilo que se construiu sobre ela. No final de 2007 e início de 2008, eu tive o prazer de conviver com os familiares da cigana Sebinca Cristo. Eu estive no acampamento dos Cristo, que estavam arranchados em Barra do Sul, no litoral de Santa Catarina, e pude conviver com o último filho vivo da Sebinca naquele momento, Alexandre Cristo, conhecido por Boba, que tinha 82 anos de idade. A mulher dele, Sofia, um pouco mais jovem, 70 e alguns anos, os netos de Sebinca Cristo, o Pedro, o Mário, os bisnetos, como Ricardo. Então, foi um momento muito importante para entender as vivências de Sebinca e de seus parentes. Estar com a família dela, estar no acampamento, ficar arranchado com eles, entendendo como eles percebem a Sebinca Cristo, o amor que eles têm a essa mulher, e é uma outra construção de devoção. Não é a mesma, obviamente, que os devotos católicos têm para com ela, mas é um respeito extremamente gigante que eles têm por essa mulher. Para eles, a grande matriarca dos Cristo aqui no Brasil. Outro dado importante contado pelos parentes de Sebinca: ela nunca havia estado em Lages. Eles chegaram na cidade mais ou menos no dia 6 ou 7 de março de 65. Ela se sentiu mal e morreu no acampamento. Mas não faltam histórias de devotos que relatam sobre o contato de seus parentes e conhecidos com a cigana. Sebinca Cristo encarna todas as ciganas, seus gestos e suas sensibilidades. O túmulo de Sebinca Cristo é a prova de que os devotos constroem uma devoção a partir do que eles acreditam. No túmulo, nós encontramos muitos cigarros. Os devotos dizem que ela fumava muito. Ela não fumava cigarro. Sebinca fumava cachimbo. Os devotos entregam a ela champanhe. Sebinca não bebia champanhe. Quando bebia, bebia vinho. Mas sempre que eu vou, eu levo uma chuvela. E o cigarro, né? Porque desde criança a gente cresceu sabendo que ela, né? Que ela fumava. Não que eu visse mais, por quem ia e tudo assim, né? Então, assim, sempre que eu vou, eu deixo vela pra ela, né? Independente de se eu prometi ou não, nem que seja uma velhinha, vai pra ela. Se eu ir no cemitério, eu passo ali, né? Então eu ofereço pra ela, né? Agradeço, porque daí no caso eu não posso só pedir, também tenho que ir lá agradecer, né? Sempre que eu vou lá, nem que seja só a velhinha, o cigarrinho, eu deixo lá pra ela. Já levei bebida também. Assim. Que bebida? Champanhe. Eu tenho compromisso de ir. Então eu levo carteira de cigarro, levo vela, levo uma champanhe final do ano,
São coisas que cigano não trabalha de graça. É uma troca que a gente faz, né? De agradecimento, porque eu devo muito a ela. Uns momentos assim que a gente todo tem apuro na vida, né? Dificuldade. E ela me ajudou muito, 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 muito. E me ajuda ainda. Eu levo cigarro. Eu sempre levo cigarro e vela, né? Eu levo vela e cigarro e acendo para ela, né? Maço de vela. E uma vez eu levei bebida para ela. E deixei lá, porque a gente tem que levar, não é deixar o litro fechado. Entende? Tu tem que levar, tem que pôr num copo, levar um copinho e servir no copo e deixar lá. Né? Segundo diz a lenda, que o espírito vem tomar. E o cigarro, por que leva? Leva e deixa e acende lá, que é para ela fumar, né? Porque diz que ela fumava muito. Quando eu era pequena, minha avó gostava muito de ir ao cemitério. Ela ia todo domingo e toda quarta. Então a gente costumava ir junto, aquela história de criança ir para brincar no cemitério. Nós nunca tivemos medo, então a gente ia, brincava no cemitério, isso e aquilo. E eu achava muito interessante chegar lá e aquele monte de biquinho de criancinha, aquele monte de cigarro, né? Queimando. Depois eu cresci um pouco e as pessoas diziam assim, nossa, ela fuma os cigarros que põe lá. Eu dizia, isso é loucura, como é que não vai fumar? Coloca o cigarro em pé lá, queima. É claro, o cigarro queimou, não foi ela que fumou. Né? Então, assim, à medida que eu fui crescendo, né, eu fui percebendo, assim, ó, a importância daquela mitologia, daquela história, né? Nós encontramos no túmulo velas das mais diversas cores, inclusive vermelhas. O que se percebe é que os devotos acabam também relacionando Sebinka Cristo a uma personagem, uma entidade da Umbanda, a Pombagira. Muitas entidades ciganas dentro da Umbanda baixam nos terreiros espalhados pelo Brasil na linha de Pombagira, ou seja, na linha de Exu. Sebinka também se tornou isso na visão dos seus devotos. A metade da cidade, acho que a metade das pessoas que eu conheço é toda relacionada a Sebinka. Porque geralmente no domingo, quando vou lá, ou no dia de semana que eu vou lá, sempre o túmulo dela está sempre arranjado, todo mundo fala. Ou quer resolver algum problema? Vai lá no túmulo da Sebinka, ela ajuda. Todo mundo fala na Sebinka, onde a gente está, por exemplo, onde eu trabalho, que é um centro de Umbanda da Simone, é só que falam, lá na Sebinka, a Sebinka também ajuda. Então quando a gente está trabalhando, que eu trabalho no centro de Umbanda, como eu relatei ao senhor, tem uma das moças que trabalham comigo, que ela trabalha com a Sebinka, ela incorpora a Sebinka. Da mesmo jeito, da mesma situação, o modo de falar, o modo de expressar, o modo carinhoso em que a Sebinka tinha. Outro detalhe importante é que os devotos nunca deixaram de fazer uma prática que não é comum em nenhum outro túmulo que eu conheça no Brasil. Os pedidos à cigana são visíveis. Por quê? Porque eles são escritos com batom vermelho sobre o túmulo. Mesmo quando era azul e agora marrom, as pessoas fazem os pedidos e colocam com batom vermelho, ou seja, todos eles são muito visíveis. Os visitantes, os devotos que vão até o túmulo, sabem exatamente quais foram os pedidos. E por que isso é importante? Porque demonstra a variedade de pedidos e de poderes dados a ela. Então, essa forma de você demonstrar seu pedido e até seus agradecimentos com batom vermelho faz novamente de Sebinka uma milagreira muito diferente no cenário religioso brasileiro. Mas é uma pessoa assim, aliás, é um espírito, eu acho assim que a Sebinka é um espírito de luz muito bom e muito grande, viu? Que atende muita gente. É a mesma coisa assim que eu conhecesse ela, sabe? Pela fé que eu tenho, pelo que eu acredito, e que ela já me ajudou em muitas coisas assim, né? Não só nisso aí que eu contei pra vocês, mas em mais coisas assim. É assim, eu sinto ela uma pessoa assim muito próxima, que me ajuda na hora que você precisou, tá ali pra te ajudar. Porque, gente, com todo respeito, mas ó, me ajoelharia e ó, agradeceria a Sebinka. O que ela foi e o que ela é pra mim. Sempre vai ser a Sebinka. Já teve vários e vários ciganos na cidade.
Mas igual Sebinca, Sebinca Cristo vive na memória dos seus devotos e de suas narrativas. Cada devoto tem uma história para contar sobre Sebinca Cristo, sobre sua morte, sobre sua vivência em Lages, sobre suas passagens aqui, sobre seus poderes. As narrativas são as mais diversas. Por todos esses anos em que Sebinca Cristo se mantém viva na memória dos seus devotos, é certo que ela continuará sempre presente na história, nas devoções e na vivência do povo lagiano.